meme disso, né? Quando você mais pede ajuda do que você dá ajuda, tá? Júnior, com certeza. E aí você pode usar esse parâmetro também, tá? Quando você só ajuda, você normalmente tende a ser um sênior. Quando você ajuda e você pede ajuda, tá? Você tá ali na faixa de pleno. E por que eu digo isso? Às vezes você pede ajuda para o teu colega de trabalho e às vezes está de um júnior para outro júnior. Às vezes acontece de um não ter confiança de opinar pelo outro, né? Até por causa de uma certa imaturidade profissional, né? De depois amanhã não era para ter sido aquilo, aí um aponta o dedinho para o outro, né? Imaturidade do jovem. Mas para mim, hoje, se eu fosse avaliar, o júnior, ele conhece o básico, tá? Da tecnologia com que ele trabalha, de uma, no máximo, duas tecnologias. Tá? E aí, quando eu estou falando, se eu estivesse falando do contexto front-end, por exemplo, conheço React bem, né? Bem não, conheço o básico do React ali e conheço algo relacionado ao contexto, como, por exemplo, bons conhecimentos de Webpack, o básico de poder customizar ali o Webpack para mexer, tá? Ou, no mínimo, entender um arquivo, tá? Um manifesto de Webpack. E você consegue lidar com as demandas corriqueiras, ou seja, precisa fazer uma modificação no model, né? Incluir propriedades, remover propriedades, implicar uma validação em um determinado fluxo, fazer uma query de banco de dados para você entender o conjunto que está voltando, tá? Então, assim, se você está nesse grau, você com certeza é um júnior. Se você, além disso, já começa a pegar features mais complexas para fazer, features que envolvem a construção de uma, duas, três classes, e essas classes têm interações entre elas, ou fazer um, dois, três componentes, ou uma própria page por inteira, tá, sozinho, de uma maneira básica, né, dentro de um formato que já vem sendo aplicado no produto. Porque, às vezes, você é um júnior, você é um pleno, você cai no produto, cara, o produto já está construído, o produto já tem uma estrutura, já tem um jeito de fazer as coisas, tá? Você soma a sintaxe que você conhece, tá? Aquela estrutura que com certeza foi construída por alguém mais maduro que você, então você caminha nesse bonde, né? Você caminha nesse fluxo aí e vai trabalhando nesse cenário. Agora, quando você tem que criar alguma coisa nova, né? Você sabe que é feito daquela forma, mas nada existe, é um módulo totalmente novo, tem que construir. Normalmente, quem sente confiança de pegar uma feature como essa? É o sênior. Tá? Porque ele vai ter que lidar ali com os alicerces da construção da page, do componente, da comunicação, da interação com os outros componentes. Isso tanto a nível de front-end quanto a nível de back-end. E aí, quando que você é um especialista? Quando você consegue entender todo o fluxo do desenvolvimento da aplicação. Tá? Desde a sua concepção, a sua implementação, a sua disponibilização, ou seja, tem que ter desde CI/CD sim, tem que ter desde um pouco de DevOps, de colocar a aplicação no ar para funcionar, tá? E além disso, também tem que saber como você monitora a sua aplicação, como você observa a sua aplicação, como eu olho a aplicação funcionando, as pessoas utilizando, e eu sei dizer parâmetros sobre ela, quantas requisições ela está atendendo, quantas foram sucesso, quantas foram falhas, quais são os grupos de usuários que estão utilizando, da onde está vindo esse range de usuário, tá? Quais são os meus processos que estão consumindo mais memória, tá? Qual é a minha latência de consulta a dados, o meu throughput de rede, tá? Então, quando você conhece, além dessa parte da programação, é confortável para criar coisas novas do zero e conhece todo esse fluxo de entrega, tá? Eu considero que você é um especialista.